Olá, mulheres e não mulheres. A gente está aqui para mais um tricô da biodiversidade. E dessa vez a gente está com alguém que sabe fazer tricô, mas sabe mesmo. A gente está aqui com a Cláudia de Pinho. A Cláudia é uma mulher de comunidade tradicional pantaneira. Ela é bióloga, ela é mestre em ciências ambientais e mais. Ela é diretora do Departamento de Gestão Socioambiental e Povos e Comunidades Tradicionais lá do Ministério do Meio Ambiente. Cláudia, mostra que você sabe fazer tricô. Ela Eu sabe, sei, ela eu sabe, sei. ela sabe, ela sabe. Eu queria começar falando, a gente está contando aqui como é que é a Convenção da Biodiversidade, da onde ela veio, né, falando sobre alguns aspectos importantes da Convenção. E hoje a gente vai falar sobre esse artigo, que é o artigo mais famoso da Convenção, que é o 8J. O 8J é um artigo que hoje isso parece tão óbvio, parece que todo mundo sabe, mas naquela época, em 1992, quando a convenção, né, foi assinada na Rio 92, isso foi uma grande novidade, né, que é esse reconhecimento que o artigo 8J faz da importância do conhecimento de povos indígenas e comunidades locais para a conservação da biodiversidade. Bom, todo mundo sabe que é fundamental povos indígenas e comunidades tradicionais para a conservação da biodiversidade, mas a Convenção foi o primeiro instrumento internacional que reconheceu isso. Então ele tem uma importância grande. Claro que é uma cunhazinha, né? A gente tem que continuar martelando a cunha para ver se abre um buracão, mas, enfim, é uma coisa importante e aí, né, eu fico me perguntando, e aí eu não sei se você compartilha dessa opinião, eu fico pensando, tudo bem, foi muito importante, mas precisa de tanto mais coisa, precisa de tão mais coisa, não é suficiente só esse reconhecimento, né? Com toda certeza, Nurit. Porque ter esse reconhecimento internacional foi um passo importante, ainda mais para o Brasil, né? Que vinha de uma articulação e de toda uma movimentação política por conta da Constituição Federal de 88. Então, a gente tinha ali um marco de 88 para 92 muito próximo, com todos os movimentos muito atuantes na questão da conservação ambiental, e reconhecer quem de fato conserva os territórios é com grande certeza um grande marco. No entanto, a gente tem de 92 a hoje, a 2024, né, alguns janeiros já se passaram, e a gente ainda está caminhando para a implementação do artigo 8J, né, com algumas ações e metas que está muito aquém ainda do reconhecimento de fato dos territórios tradicionais, né? Então, se a gente tem, por um lado, algumas estratégias, por exemplo, da biodiversidade, né, que está sendo revista e que é importante a participação, né, dos povos e comunidades tradicionais, a gente ainda tem outras coisas que precisam avançar. Por exemplo, regularização dos territórios tradicionais. Então, a gente está tendo agora a oportunidade de ter um marco muito mais robusto, com algumas ações, digamos assim, mais avançadas, desde 92, né? Mas ainda é muito pouco, né? Se tratando de um artigo que contempla, não só no Brasil, mas se a gente olhar a nível de mundo, o que são as comunidades locais, né? Tendo em vista que povos indígenas têm um marco já muito robusto, muito forte, mas as comunidades locais ainda não. Mas em termos de Brasil, isso é um avanço muito grande, reconhecer quem conserva os territórios, né? Então, no Brasil, nós temos 28 grupos com povos indígenas e quilombolas, reconhecidos, que estão atuantes no Conselho, por exemplo, né? Que é o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Em termos do Brasil, 28 grupos é uma diversidade enorme, com realidades muito diferenciadas. E ter um marco internacional nos possibilita ter um horizonte. A gente quer chegar lá, mas ainda tem uma boa caminhada. Agora, você acha que isso tem a ver só com a falta de implementação da convenção? Porque a gente sabe que a convenção,
apesar de a gente supor que ela seja bem intencionada, ela tem um déficit de implementação, né? Ela não conseguiu, né, sequer deter o ritmo de perda da biodiversidade. A gente vê que tá, de novo, fez um novo tal de um marco global de biodiversidade, mais uma vez, um monte de metas, as metas anteriores não tinham sido cumpridas e tal. Bom, então a gente sabe que tem um déficit de implementação. Mas você acha que o 8J é tão pouco implementado também, porque essa é a real da convenção toda e tal? Ou você acha que tem aí uma coisa, e já avanço para dizer que eu acho que tem aí uma coisa assim, tem uma discriminação, tem racismo e tem essa pegada da convenção que ainda é muito colonial? Com toda certeza, né? A gente vê aí, por exemplo, a atuação a nível de negociação, ela é muito similar na COP. A gente vê países desenvolvidos, por exemplo, que têm um potencial de negociação, uma capacidade técnica, jurídica, enfim, de implementar a própria convenção, que dá muito mais importância a outros artigos da própria convenção do que o 8J, né? E o 8J fica menos do que os outros na questão da implementação. E é claro que isso a nível mundial, ele tem um respaldo muito grande, no sentido de que quem dita, né, quem está à frente, podemos dizer assim, são os países desenvolvidos ou em desenvolvimento. E se eles não colocam isso em pauta, fica menos valorizado, né? Isso reflete com toda certeza no processo de implementação, mas também no processo de que a CDB não está tão avançada no reconhecimento de quem faz a conservação dos principais ecossistemas mundiais, que são os povos indígenas e comunidades locais, né? Isso, inclusive, parece uma ironia, né? Porque, tipo, se tem biodiversidade ainda nesse planeta, tem porque povos e comunidades Alguém tradicionais conservou. conservaram, né? Exatamente. Não é porque aqueles outros, tipo agronegócio, esse turismo predatório, né? Essa coisa da urbanização dos lugares, não é isso que conserva a biodiversidade, são povos e comunidades tradicionais. Mas quando você chega lá na convenção, quando você chega até nas reuniões, nas COPs e tal, é isso que você falou, tem uma simetria maluca, porque essas pessoas não têm lugar de fala. Quer dizer, elas deviam ser as que de hoje eu chegava e dizer, não, vamos escutar quem conserva, não vamos escutar quem destrói. Mas não é isso que acontece, é justo o oposto, né? E a participação nesses espaços, ela é muito aquém do que o próprio espaço deveria ter em relação aos guardiões dos ecossistemas mundiais, né? Então, a gente vê que hoje, por exemplo, a participação de povos indígenas e de comunidades locais, eles têm aumentado. Mas isso não reflete, por exemplo, internamente nos países, o quanto que os países têm investido, por exemplo, em formação sobre os direitos desses grupos, né? Então, ainda falta um passo que liga a participação efetiva na COP, né? Porque eu costumo dizer que o 8J, assim como uma mulher tradicional, é, dentro da convenção, o que diz respeito à nossa vida, o que diz respeito ao nosso futuro, né, enquanto guardiões da biodiversidade, enquanto guardiões dos ecossistemas e principalmente como guardiões da água, né, que é cada vez mais escasso e que tem tudo a ver com a biodiversidade, que tem tudo a ver com as mudanças climáticas. Então, a CDB, a convenção, ela é um elo entre as outras convenções. E que os povos e comunidades tradicionais, se tratando do Brasil, tem um artigo específico. Então, é um reconhecimento por outro lado, mas já se passaram tanto tempo. Então, precisa avançar. E hoje, e aí falando um pouco como gestora mesmo, né, estando no governo, eu vejo que essa participação, ela não tem que se dar antes da COP. Não é uma formação de dizer, vamos entender a COP. É muito mais do que isso, né? Entender que uma temática como essa do artigo 8J tem a ver com o futuro das comunidades, tem a ver com o futuro dos territórios. Então, se a gente tem que fazer entregas, se a gente tem metas a serem cumpridas em relação ao 8J, não tem como fazer isso se não envolver quem de fato está lá fazendo a conservação.
Tá, mas também você não fica com a impressão, eu tenho essa impressão já há algum tempo. No começo não, no começo eu achava incrível realmente o 8J e tal. Mas depois eu fiquei com a impressão também que o fato de ter um artigo, não que isso não, que é claro que isso é super importante e tudo mais, mas parece que é um jeito também de confinar os povos indígenas e as comunidades locais a esse tema. Entende? Uhum. Então, ao invés de dizer assim, não, olha só, esses caras, que são os caras que conservam a biodiversidade, eles tinham que estar falando sobre todos os temas. Ah, vai falar de biodiversidade de clima, chama eles. Vai falar de biodiversidade de montanhas, chama eles. Vai falar de sequências digitais, chama eles, porque eles são os caras que estão conservando. E todos os temas da biodiversidade têm a ver com povos indígenas e comunidades tradicionais. Total. Mas eu fico com essa impressão que tem um grupo de trabalho do 8J. Então fica lá no seu grupinho de trabalho do 8J, enquanto a gente aqui discute sequências digitais, biodiversidade de montanhas, sei lá o quê, biologia Oceano. sintética, oceanos. E agora até que tem uma discussão sobre transformar o grupo de trabalho do 8J num corpo subsidiário Uhum. da convenção, um órgão subsidiário que daí é permanente e tal. Eu tenho muito medo que vire um corpo, um órgão subsidiário só para o 8J, ao invés de virar um corpo subsidiário de Da convenção. assessoramento dos povos e comunidades tradicionais para toda a convenção. Porque se tem um científico e tecnológico, por que não vai ter um de conhecimento tradicional? Exatamente. Né? Eu acho que ainda essa questão, principalmente os conhecimentos tradicionais, que é a base da convenção em se tratando dos guardiões, ainda é muito pouca incluída nas discussões mais gerais, né? E aí tem esse risco, que eu acho que é um risco bem eminente, né, de que o artigo ele seja um artigo como se fosse um anexo, né, e não um corpo realmente da Central, convenção. né? Central, né? Exatamente, né? Corre esse risco, mas eu acho que isso também tem a ver muito, e para isso não acontecer, dos povos indígenas e comunidades locais pautarem os seus governos, sabe? Dizer assim, olha, isso é importante, é o cerne da convenção. Nós queremos ser os guardiões da biodiversidade, não importa se é somente sobre os nossos territórios, mas é sobre toda a convenção. Em se tratando de temas, por exemplo, na questão do oceano, né, das sequências digitais, isso tem a ver com a nossa vida. Então, eu acho que ainda falta, e por isso que eu acho que um bom investimento é um investimento na participação, na qualificação, né, e nos processos de formação, que não é somente um curso, um diálogo, é uma coisa a mais, sabe? De realmente possibilitar que os povos e comunidades, no caso do Brasil, eles estejam empoderados da pauta, porque conseguem perceber que a convenção tem a ver com a sua vida, tem a ver com a perspectiva de futuro de estar ou não no território também. Mas para os povos indígenas e comunidades locais de um lugar como o Brasil ainda tem um outro desafio, que é o desafio dessa disparidade que existe da representação de povos indígenas e comunidades tradicionais ligados ao sul global e ao norte global. Porque, primeiro que você tem o problema da língua, né? Quem não fala inglês fica muito alijado das discussões, né? Excludente, neste Excludente caso. demais, né? E aí você já chega lá naquele cenário, sei lá, de negociação. Os povos indígenas que falam inglês, que são, sei lá, desse norte global aí, americanos, canadenses, sei lá da onde, eles acabam dominando muito a discussão, né? E os interesses me parecem que são, claro, eles também têm interesses e é muito legítimo que tenham, é claro, Uhum. mas são muito diferentes, né, dos nossos. Com toda certeza, assim, o Brasil tem mais de 300 povos. Né? Só uma nação tem mais de 300 grupos e mais de 200 línguas, é de uma diversidade, né, sem tamanho. E sem contar os outros grupos autorreconhecidos, né? Então, a nível assim mesmo da CDB, eu vejo que a pauta do 8J, muitas vezes ela fica mesmo à margem, mas tem também um fator que eu considero importante, né, nessas negociações, que existe os grupos que estão mais empoderados da pauta e existe os outros, né, que vão chegando e vão tentando se apropriar. E que a língua é poder, né, e eu assim, que acompanhei uma época
a COP pela sociedade civil, a gente vê o quanto que não falar o inglês, por exemplo, que é uma das línguas oficiais, te deixa à margem, porque você fica sem poder, né? E até mesmo para você se expressar, né? Eu lembro de uma participação em uma das COPs, numa das mesas, que não tinha tradutor para mim. Que na última hora alguém disse assim: você fala inglês? Eu disse: não. Aí do tipo, corre aí, alguém ajuda, alguém faz tradução. E aquilo quebrou a minha expressão ali. Né? Eu, como liderança, que falando português era uma coisa, falando inglês parecia um robô, né? Do tipo, oi. Aí a pessoa traduzia. Aí, vamos falar sobre outra coisa. Aí parava e traduzia. Ou seja, a língua é realmente um fator E nos importante. lugares de negociação, que tudo é muito rápido, né? É uma palavrinha, é uma coisinha. Uma Se vírgula, você às não fala a vezes. língua, né? É muito complicado. Então, a gente está realmente à margem nesse processo, né? Em se tratando, principalmente, dos 28 grupos que o Brasil tem reconhecidos, enfim. Ainda precisamos muito. E isso porque a gente ainda nem falou sobre como é que isso tem, esse rebatimento que toda essa questão tem na questão de acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional. Porque quando a convenção cria toda essa ideia de que você tem que repartir benefícios derivados do uso da biodiversidade, muitas vezes, né, para você chegar nesse patrimônio genético, para você identificar um patrimônio genético interessante, você usa conhecimento tradicional. E essa repartição de benefícios para quem detém esse conhecimento tradicional ainda é muito incipiente, é difícil de rastrear, cada dia está mais difícil de rastrear. E eu tenho essa impressão também que tem uma resistência em reconhecer o que tem conhecimento tradicional no patrimônio genético. Porque se a gente fosse levar até as últimas consequências, a gente poderia dizer, todo patrimônio genético aqui do Brasil, por exemplo, tem conhecimento tradicional. Você acha que não tem? Então prova você, né? Não o contrário, né? Não é aquela situação que os detentores de conhecimento tradicional têm que passar o dia inteiro dizendo assim, não, mas peraí, aí tem conhecimento tradicional. Não, devia ser o contrário, né? A gente devia ter uma lógica contrária. Então, eu acho que todo esse aspecto também da repartição de benefícios, do consentimento prévio, da ideia de que quando você acessa o conhecimento tradicional tem que consultar, tem que ter consentimento prévio, depois que você gerar o produto tem que repartir o benefício, ainda é super incipiente. E isso acho que também tem a ver com um preconceito que as pessoas têm sobre o conhecimento tradicional. Como se o conhecimento tradicional não fosse um conhecimento importante e é um corpo de conhecimento autônomo que tem outros pressupostos diferentes da ciência e que merece respeito e valor como todos os outros conhecimentos. Mas tem um... Tem. Eu, com a minha formação de bióloga, eu posso dizer... Essa é a sua dupla formação, né? De mulher, de comunidade tradicional e bióloga. E bióloga. Como é que você faz pra ficar? Foi bastante difícil, assim, na universidade. Isso porque eu formei na década de 90, né? Assim, onde era ainda pouco discutido, né? Eu vejo que teve um avanço na academia em relação a isso, né? De reconhecer que existem outras formas de conhecimento, mas existe, sim, um preconceito mesmo, né? Como se o conhecimento tradicional fosse menos valorizado do que outros conhecimentos. E, na realidade, é só mais um conhecimento, assim como tantos outros, né? Assim como é da academia, assim como é de outros. Mas a academia, a ciência, né, acha que ela é a detentora do carimbo de validade do conhecimento, né? Então, ela que vai carimbar se o conhecimento é válido. É válido ela ou não. que tem o carimbo, né? E isso faz com que as coisas tenham pesos muito diferentes, né? Porque parece sempre que, enquanto a ciência não bater seu carimbinho de válido, aquele conhecimento tradicional não é válido. O que é um absurdo, né? Um absurdo, mas é o que a gente vê acontecendo. Enfim, a gente tem um longo caminho pela frente, né? Um longo caminho pela frente. Mas eu acho que, por outro lado também, a gente hoje temos os grupos com espaço de participação que podem possibilitar trazer mais gente, sabe? Eu acho que, por exemplo,
O espaço dos guardiões junto à Câmara Setorial é um espaço do CGEM, do CGEM, de é um espaço menos engessado de trazer mais gente para participar e ajudar a discutir. O próprio espaço do CNPCT, né, do Conselho de Povos e Comunidades, eles podem ser um espaço também para formação, né? É claro que as temáticas dos PCTs, assim, perpassa por muitas coisas, mas eu acho que possibilitar esse diálogo mesmo, sabe, em espaços institucionais, ajuda até mesmo o Estado a dizer, olha, precisa avançar, sabe, precisa ter mais gente, a gente precisa que essa pauta ela ganhe uma proporção na agenda muito maior do que tem tido até o momento, né? E isso é o papel da sociedade civil, né? Isso é o papel que os guardiões e guardiãs têm feito, muito bem feito, por sinal, e que, estando no governo, a minha função é justamente, né, fazer com que isso também ganhe uma relevância dentro da pauta governamental, né? Bom, enfim, a gente tem esse longo caminho, mas a gente percebe que algumas cunhas já foram fincadas nesse muro, né? Então, acho que a gente, não que a gente esteja bem, mas também que a gente não deva se atirar do primeiro viaduto, talvez do segundo viaduto, não. Mas enfim, porque exatamente isso, é uma questão que é complicada, porque ela tem muitas nuances, e é difícil também desembaraçar, porque tem muitos interesses, né? Quando a gente fala de conhecimento tradicional, a gente está falando de muitos interesses também, que estão de olho nesse conhecimento. Tem muitas questões. Mas, de qualquer forma, eu acho que é muito legal saber que cada vez mais tem povos e comunidades tradicionais e povos indígenas ajudando a desembaraçar esse novelo. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente não vai conseguir fazer isso sem... Quer dizer, só povos indígenas e comunidades tradicionais podem desembaraçar esse novelo e podem ensinar a fazer o ponto complicado. A gente não vai fazer isso sozinho, não vai fazer isso sem vocês. E talvez isso, vocês são as pessoas que vão poder imaginar novas soluções, talvez novos pontos de tricô, mas enfim, que vão conseguir desemaranhar, desembaraçar esse novelo. Tomara que a gente tenha tempo ainda para isso. Tomara. Gente, obrigada. A gente fez um tricôzinho aqui. A gente volta a fazer um tricô um outro dia. E queria te agradecer. A conversa foi boa, mas o tricô foi ótimo. Você avançou muito no tricô. Avancei. Obrigada, hein? Valeu, Cláudia. Acho que você sabe fazer tricô mesmo. Grata. Muito grata.